sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um programa de Fé e Ciência. Estamos muito felizes, como toda semana, de receber cada um de vocês. Aliás, em várias plataformas, viu? Estamos na Rádio Web NT Amazonas, né, pastor? Tô falando certo, né? Certinho. E, obviamente, no nosso canal do YouTube, Adventistas Amazonas. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é muito interessante, muito importante para a gente se conhecer melhor, para a gente poder estudar melhor, né? Como funcionam nossos mecanismos cerebrais, a neurologia, e a neurologia vista de um outro ponto de vista. Exatamente, o corpo humano em si. Mas antes de apresentar o nosso convidado, nós sempre temos um lembrete sobre a educação adventista e a importância de uma educação com valores e princípios. Educação adventista começa da educação infantil, desde a preparação das suas crianças até a graduação e a pós-graduação. Aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, você tem aí diversas escolas adventistas com altíssimo nível. Inclusive, a nossa rede tem estado ali com vagas já esgotadas. Então, você já vai se preparando para o ano que vem colocar o seu filho, porque, de fato, tem sido uma bênção para essa cidade, para a formação de crianças, educação infantil, ensino médio. E você que deseja fazer uma graduação numa instituição cristã, pode fazer através do EAD no NASP. Então, o NASP ele vai oferecer tanto graduação como pós-graduação. Todas as oportunidades para que você possa se formar e se desenvolver. Com acesso à tecnologia, né, através da internet, nós podemos estudar onde Em estiver. qualquer lugar do planeta. Então, hoje nós vamos estudar também aqui no programa de Fé e Ciência. Já está conosco o Dr. Daniel Vieira Pinto. Seja muito bem-vindo. Ele possui formação em Educação Física com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Universidade de Coimbra. Pós-doutorado, olha só, com financiamento pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. E você já tem trabalhado em pesquisas diversas sobre alterações neurológicas em populações ribeirinhas expostas, e isso aqui é importante, a contaminação por metilmercúrio. É isso? Olha só. E atualmente você também trabalha ainda fazendo pesquisas sobre neuropatias periféricas em pacientes doentes renais crônicos, ou seja, a pessoa se formou para poder estudar, ajudar, mas principalmente continuar estudando, né? A gente estava conversando atrás das câmeras, os estudos aí com o Dr. Daniel não param. É legal que o Dr. Daniel trabalha tanto na área técnica dele de formação, como pesquisa e com ensino também de forma constante, não é? Sim. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Nós temos aqui um público cativo que todas as semanas assiste o programa porque quer crescer e se desenvolver também. Sim. Vocês já... Os convidados anteriores que vocês trouxeram já dão um peso gigantesco, né? Tem uma frase que diz que se eu fui capaz de ver mais longe é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Essa frase está legal. até abaixo do Google Acadêmico, quando você vai fazer a buscazinha, está lá escrito sobre os ombros de gigantes. E acho que é isso. A gente constrói, como o Paulo falou, em cima de alicerces. Em cima de alicerces chega alguém, coloca a fundação e a gente constrói. E assim a gente precisa fazer com o nosso conhecimento, um bloco de construção por vez. Exatamente, colocarmos uma base sólida, forte, cientificamente falando, né? E também em base à fé, à nossa fé. E falando em base, né, educacional, formação, a sua graduação é em Educação Física. Exato. E como foi assim esse desenvolvimento para o mestrado, para o doutorado e hoje, né, até o pós-doutorado? Você como sendo um cristão, como cristão, conseguiu se desenvolver e conseguir galgar ali todos os degraus da carreira acadêmica? Como foi essa experiência para ti? Isso é algo bem curioso. Por quê? Ainda na graduação, eu comecei com a graduação de fisioterapia e depois fui fazer a graduação de educação física. Então, ainda na graduação, na disciplina de biologia geral, um dos professores colocou uma das perguntas na prova exatamente com relação à evolução. E à época, ainda não era adventista, mas já entendia que a evolução era uma teoria, assim como a teoria da criação. Ou seja, a gente não pode bater um martelo e dizer porque a gente não consegue retroceder e fazer um teste experimental para comprovar aquilo. Então, é fé. Na minha fé, eu errei a questão. Então, e fui errando outras questões ao longo do semestre e quase reprovo a disciplina dele e, enfim, deu certo no final. No final as coisas se arranjam.
Agora, com relação a migrar de educação física para uma área mais pré-clínica, né, um estudo com animais, e depois voltar para os testes clínicos, que são os testes em humanos de novo, essa foi uma trajetória, digamos que um pouco complicada. Por quê? A educação física não é surpresa para nenhum dos que estão aqui, nem para eles, nem para a gente, que é uma área vista como prática. E quando se fala de educação física, se lembra de duas coisas. Ou o professor da escola que te maltratava porque jogava bola e não queria jogar futebol, que era o meu caso. Se botar uma bola na minha frente, eu chuto errado e vai na cabeça de alguém, provavelmente. Mas o professor de educação física. Pois é. É uma vergonha. É uma vergonha. Ou academia. E eu não gostava de nenhum dos dois. Então, eu cheguei lá, saindo de uma outra faculdade, cheguei lá dizendo para os meus professores, eu não quero nada disso. E eles, e o que é que tu quer? Eu disse, eu ainda não sei, mas eu acho que eu vou encontrar em algum momento. Foi quando um professor me convidou para conhecer alguns experimentos com animais que a gente induzia um modelo de Alzheimer no animal. Então, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de modelo, mas a gente faz alguns testes com o animal induzido ao Alzheimer. Então, você injeta uma proteína chamada beta-amiloide, esse é um modelo utilizado aqui no Brasil, porque fora do Brasil a gente tem outros modelos que ainda não são tão difundidos aqui, como o modelo de tripla transgenia, que era bastante utilizado lá em Portugal, mas aqui a maioria são modelos de indução de Alzheimer é esse modelo. É um modelo rústico, digamos assim. A gente faz uma cirurgia chamada de estereotaxia e injeta em 3 determinados campos do cérebro do animal, normalmente ratos, que são um pouco maiores, então o tecido cerebral é maior do que camundongo, né, pelo menos. E aí injeta essa proteína beta-amiloide e ele vai formando placas de agregados neurofibrilares, então vai dando as características do Alzheimer. A gente chama esse modelo de Alzheimer-like, né, que é como se fosse um Alzheimer. Cerca de 3, 4 semanas depois, a gente tem um animal já com déficit de memória. E o que é que a gente testava com esse animal? Natação. Natação. Por que natação? Exercício físico aeróbico. E aí, qual era a grande crítica do trabalho? Que nós obrigávamos o animal a nadar. Porque não tem como você dizer assim, por favor, nada. Então você coloca ele numa estrutura, vamos descrever tecnicamente, numa estrutura circular de cerca de 1 metro de diâmetro, que popularmente é uma caixa d'água, com o fundo opaco. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Inclusive tem alguns testes relacionados ao nado do animal, que a gente avalia a depressão, se o animal para de nadar, se ele afunda. Enfim, aí é um outro assunto. E isso revelou que, depois de cerca de 3 meses que o animal realizava esse exercício, ele melhorava o sintoma da doença. Ele melhorava nos testes de memória, nos testes cognitivos que a gente fazia com eles. Como, por exemplo, um teste que é bastante utilizado, que é o labirinto de Morris, que é um labirinto dentro dessa piscina, onde o rato tem que encontrar a saída desse labirinto, senão ele se afoga. Então, sempre tem... Por que os testes com o animal sempre tem esse critério de ou faz isso ou morre? Porque ele precisa de um estímulo aversivo para gerar fuga. Se ele não tiver um estímulo aversivo, ele vai passar o resto do dia ali nadando ou andando e ele não vai ter problemas. Então, ele precisa de algum estímulo aversivo. Quando eu vi aquilo me deixou maravilhado. Maravilhado. Eu disse, é isso que eu quero abrir cabeça de rato. E assim foi durante a graduação. Assim que eu terminei a graduação, quis fazer mestrado. Fui batendo de porta em porta e encontrei um professor que olhou para mim e disse, te aceito, mas tu tem que passar 6 meses de experiência comigo. E assim foi. Olha só. Terminou, mas foi dentro da mesma linha daquilo que tu tinha estudado um pouco na graduação? Foi mais ou menos. Enquanto na graduação eu estudei essa questão do Alzheimer e da atividade física, esse professor chegou, eu acho que vocês conhecem como é que funciona a questão das linhas de pesquisa. Então você encontra um professor e ele tem uma linha de pesquisa. O aluno se adequa à linha de pesquisa que o professor tem, exato. E esse professor já trabalhava com um outro modelo. Ele trabalhava com um modelo de indução de déficit neurológico, mas por intoxicação por metais pesados. Ele perguntou se eu tinha interesse de trabalhar ali. E ali eu comecei esse namoro aí com o metilmercúrio, já há algum tempo. Por quê? Porque naquela época estava-se começando a estudar as contaminações que estavam acontecendo aqui ao longo do Tapajós.
Então, de várias populações ribeirinhas, onde elas estavam desenvolvendo síndrome metabólica, alguns danos no nervo ocular e alguns problemas de coordenação motora. E isso começou a chamar a atenção de pesquisadores da UFPA. Da UFPA começou a ter um esboço ali de um estudo e foi montado um estudo multicêntrico do Brasil, envolvendo a UFPA, o UFMG e a UFC. O problema foi que alguns meses depois, anos depois, eu não lembro, houve o desastre de Mariana de Brumadinho. E aí aquele desastre que era localizado no Tapajós e a gente tinha um foco muito forte no mercado do ver-o-peso, no Pará, se tornou um desastre ambiental a nível nacional. Porque tivemos 2 desastres ali em regiões mineiras, mas que os rios levaram os detritos ao longo de toda... Então, a gente teve um desastre que ecoou por vários estados. Isso deu mais peso ao estudo que estávamos fazendo. E aí mudou um pouco o foco. O foco antes era estudar simplesmente a neurotoxicidade, então nós estudávamos principalmente a neurotoxicidade de uma espécie celular, de um tipo celular, que era a microglia. Então a gente estudava a reatividade da microglia, que é uma célula neural. E aí nós passamos, e para estudar essa toxicidade, só deixando um pouco mais claro, nós utilizamos doses altas, que é para realmente induzir de forma aguda essa toxicidade. Só que com o desastre, nós percebemos que era necessário mudar o protocolo do estudo como um todo. E ao invés de estudar de forma aguda, estudar de forma crônica e doses baixas, para simular o que os ribeirinhos iam passar e o que aquelas populações iriam conseguir ingerir nos peixes, na água do local. E aí baixamos a dose drasticamente. Então, no caso, quem estava encabeçando esse estudo, o Dr. Reinaldo Oriá, que hoje em dia é coordenador da Medicina Clínica lá da Federal do Ceará. E aí houve já uma parceria com a Universidade de Portugal e com a Universidade Britânica, que já me vem o nome, fugiu agora. E aí já foi o mestrado e o doutorado, aí seguiu na todos nessa mesma linha. Então a gente fez essas 2 linhas desse jeito, e no pós-doutorado a única diferença é que a gente pegou um pouco de análise in vitro também. Por quê? Porque nós queríamos investigar para saber em que ponto a micróglia estava se desdobrando de M1 para M2, que são 2 subfases dessa mesma célula, 2 subtipos dessa mesma célula. Então, passou um pouco para isso, essa parte in vitro foi desenvolvida lá em Portugal, que foi onde teve financiamento pelo FCT, e a parte in vivo se desenvolveu aqui mesmo no Brasil. Então, para fazer toda essa correlação, a gente contou com uma parceria lá com a Federal do Pará, onde eles tiveram alguns testes com alguns moradores das localidades, fazendo coleta de sangue, coleta de cabelo, e dentre isso daí a gente descobriu algo um tanto quanto inusitado, que era o quê? Uma boa parte dessa população, elas tinham uma mutação de um gene chamado ApoE4. Esse gene está relacionado com algumas alterações do metabolismo do colesterol. E isso mostrou-se que se relacionava diretamente com as alterações que o metilmercúrio gerava no organismo, porque também induz uma síndrome metabólica, porque ele prejudica o metabolismo reverso do colesterol. Quando a gente associou essas 2 coisas, se percebeu que a população do norte do Brasil, além da maior exposição, eles têm um componente genético que agrava a situação. Então, esse mesmo gene de ApoE4, é interessante até comentar, porque é da minha área, ele hoje em dia tem sido estudado como um dos componentes de ressecamento dos discos intervertebrais, então gerando uma maior propensão a lesões de coluna. Então a gente teve toda essa linha aí de estudo de uma forma geral, acho que é isso. E como é para um cristão ir crescendo e se desenvolvendo no meio acadêmico, né, galgando aí os degraus da formação acadêmica, titulação? Como foi para você como cristão passar por tudo isso na universidade, na academia? Como cristão, fácil. Por quê? Porque o meu orientador, ele muito religioso, muito católico, então princípios de cristianismo não era complicado. Mas como adventista do 7º dia, sim. Por quê? Existiam muitos protocolos de experimentos que iam cair no sábado. Principalmente porque não dependia da gente dizer qual o dia que ia estar lá. São dias de observação, tem que contar 24, 48, 72 horas. Exatamente. E no horário certo. E facilitou um pouco mais quando eu cheguei no doutorado. Porque quando eu cheguei no doutorado, o meu orientador me colocou como responsável por um grupo de mestrandos. Então, eu conseguia montar o cronograma de eventos
e ficava mais Então você já não programava algo que fosse cair no sábado, né? Exato. Mas para chegar lá foi algo que foi uma construção. Deixa eu me dar um pequeno testemunho aqui também. Eu trabalhei desde a graduação, né, também o mestrado, doutorado, com cultura de plasmódio. Então são estudos in vitro, né? Uhum. E você cultiva numa garrafinha, né, numa vasilhinha, vamos dizer assim, para quem possa entender. Você cultiva as células ali, cultiva em massa as células do sangue e dentro das células você cultiva o parasita. E é muito difícil você cuidar desses bichos e fazer eles viverem, né? Todo cuidado, mais do que cuidar de um bebê. Então, todos os dias você tem que trocar o meio de cultura e também tem testes e uma série de atividades que tem prazos, né, determinados. E Tempos, todo tempos, né? Naquele horário, se não for naquele horário, né? Por exemplo, tem uma parte do ciclo que muda de uma fase de celular para outra fase celular e o parasita ele segue um reloginho, né? O ciclo dele segue um reloginho. E eu louvo a Deus porque muitas e muitas vezes, né? Eu nunca fui trocar um meio de cultura ou cuidar de uma cultura de parasita no sábado. E os testes também, todos programados para que, às vezes, dava o pôr do sol e eu ia no sábado à noite. E resolveu fazer alguma coisa porque tinha que seguir ali o modelo. Mas eu louvo a Deus porque nesse processo inteiro, nunca foi preciso eu desobedecer o sábado, não seguir aquilo que a Bíblia ensina para que eu pudesse fazer ciência. São, né, como você está falando, assim, são várias situações que se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai te ajudar, Ele que abre as portas, Ele vai te ajudar a superar todos esses desafios. Mas uma coisa boa desse processo foi que, como eu sabia que a minha equipe, eu dependia deles, eles dependiam de mim, eu resolvi começar a dar estudo bíblico para eles, para ver se ficava mais fácil conversar, ter a mesma fala entre todos. E graças a Deus, um deles, se estiver assistindo, é o Juan, que se converteu ao Obrigado, Juan, pela adventismo. ajuda, viu? Então, ele, a namorada dele, a Fátima, são duas pessoas que participaram de todo esse ciclo formativo. O Juan está ainda fazendo doutorado lá no mesmo departamento. E a Fátima terminou o mestrado e disse, eu vou para a parte prática porque isso aqui não dá dinheiro. Então, é melhor, e eu concordo plenamente com ela. Eu disse para ela, eu disse, olha, Fátima, eu concordo plenamente contigo. Vá para lá, porque onde você consegue ser melhor remunerado realmente é no trabalho, que aqui tem muito trabalho e no processo formativo não remunera bem. Então você estudou o corpo humano ali na educação física de forma geral, na pós-graduação avançou um pouco ali aprofundou, não é? Na parte do cérebro. Como é que Deus pode ser vislumbrado, né? Você como cristão, como cientista, seu orientador era cristão também, acreditava em Deus, e estavam ali estudando e fazendo ciência. Como é que pode ser vislumbrado o corpo humano, do mais leigo até o mais avançado pesquisador? Como é que ele pode entender Deus e enxergar Deus ali? É uma coisa, começar da parte mais simples para o mais complexo. Então, para quem está vendo agora, está ouvindo falar agora de sistema nervoso central, a gente tem uma estrutura central e essa estrutura central está dentro da nossa caixa craniana, nossa calota craniana. E é um dos órgãos mais belos do nosso organismo, principalmente porque ele é extremamente complexo. Então, hoje, ainda não se tem total conhecimento de nenhuma parte do corpo, mas do cérebro, eu diria que a gente ainda engatinha muito diante dele. Porque é uma pergunta que eu faço aqui para vocês, que eu sei que vocês têm um grande conhecimento da área. Aonde é que a memória está armazenada? É sério, uma pergunta mesmo. Onde a memória está armazenada? Minha resposta é no cérebro. Pois é. E como ver? E aí a gente entra num problema. Por quê? A gente não tem só um tipo de memória, a gente também tem uma memória muscular. Os nossos órgãos têm células que representam uma parte da memória. E o nosso cérebro é uma rede intrincada de comunicações que a memória não se deposita em um único local específico. E quando se faz uma análise com um PET scan, por exemplo, e se faz essa análise com o paciente sendo estimulado, ao mesmo tempo que se faz o teste, você vê várias áreas de reação para o mesmo tipo de memória que, em tese, estaria no mesmo local. Então, pensando a respeito disso, trazendo um pouco de contextualização histórica, a gente começou lá com
Hipócrates trazendo a teoria dos humores, né? Que até hoje o pessoal diz, não, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou colérico, não sei o quê. Qual é o seu humor? De tudo um pouco. Gente, isso veio lá de muito, muito, muito tempo atrás, de Hipócrates. Foi ele que disse que existiam 4 tipos de humores e conforme você tinha mais ou menos dentro do seu corpo, ele iria se dispor de um jeito ou de outro jeito. Depois a gente chega num camarada chamado, que vocês com certeza já ouviram falar, René Descartes. E aí Descartes vem fazer Quem desenhou o método cartesiano, que norteou boa parte da ciência que temos hoje. Mas aí Descartes tem uma colocação que não é relacionada ao método cartesiano e que influenciou a parte de neurociência. De que? Ele dizia que nós tínhamos uma mente e um encéfalo. O encéfalo físico e a mente espiritual. E a mente habitava dentro do encéfalo, mas isso só acontecia nos seres humanos. Os animais não tinham mente, os animais só tinham encéfalo. Isso simbolizava a seguinte questão: se eles não têm mente, eles não sentem dor. Se eles não sentem dor, eles não são seres vivos, eles são coisas. Por isso, naquela época, era feito o processo de vivissecção, que era o quê? Era a dissecção do animal vivo e sem qualquer anestesia. Só que isso desenvolveu uma outra corrente de pensamento, que foi o quê? Bom, animais não têm sentimentos, nem dor. Será que tem algumas classes de ser humano que também não têm sentimentos e dores? E aí começou-se a questionar e pensou-se na época, os criminosos também não têm. Então a gente pode fazer experimentos nos criminosos. Bom, classes de pessoas que não eram bem vistas socialmente também não têm. Então a gente pode também abri-los e fazer o que quiser. E a gente chega em algumas correntes de pensamento como invasou o nazismo. Judeus pode-se fazer. E aí o desrespeito pela pessoa humana. E é o desrespeito pela pessoa humana. Só que aí, posteriormente ali, a Descartes, surge um camarada chamado Franz Gall, que aí ele traz... E vocês veem que essas teorias são completamente modernas, porque a gente vê isso hoje. E Gall, vocês vão ver mais ainda. Por quê? Gall traz a ideia da frenologia. Você pode dizer assim, pô, frenologia, o que é isso? Vocês já viram algum teste do Facebook ou do antigo Orkut, que acho que vocês devem ter pego essa época também? Que tinha assim, coloca uma foto sua e a gente vai dizer para que área você deve ir, vai dizer o seu comportamento de acordo com a sua foto, de acordo com a sua estrutura facial. Certo. Essa era a frenologia de Gall. Ele pegou alguns indivíduos com monomanias, ou seja, com algumas alterações de comportamento, e associou o formato do crânio deles com os comportamentos. E até hoje é utilizado. Muito utilizado na ciência forense. De dizer que o indivíduo que tem uma mandíbula mais proeminente, ele tem mais testosterona, então ele é mais agressivo. E aí, posteriormente, só a Gall é que a gente surge na neurociência moderna com um cara chamado Santiago Ramon e Cajal. E aí a teoria da doutrina neuronal, e aí a gente começa a entender que, na verdade, existem neurônios por trás de tudo isso. Então, assim, toda essa implicação do sistema nervoso, ela é extremamente complexa. Mesmo com a dissecação de um órgão como esse, você não consegue entender bem as estruturas se não for pela funcionalidade delas. E aí a pergunta, e onde é que fica a memória? Só recentemente, bem recentemente mesmo, acho que em 2005 ou 2004, se descobriu algumas estruturas, e aí a gente precisa lembrar só um pouquinho, e aí a gente está aprofundando um pouco mais. Começamos aqui tentando fazer uma correlação para as pessoas entenderem um pouco mais. E aí chega no sistema nervoso. No sistema nervoso nós temos basicamente alguns tipos de célula, como neurônio, microglia, oligodendrócitos e astrócitos. Neurônio, eu brinco com meus alunos dizendo que é o príncipe do sistema nervoso. Esse príncipe, ele se relaciona com todos os outros. É o principal. É o principal. Os outros, eles servem ao príncipe. Tá certo isso? Não, não tá certo. Mas a gente precisa criar analogias para poder facilitar. Até porque também é a célula que está em maior quantidade, né? Também há controvérsia. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Dentro do neurônio a gente tem algumas estruturas de base, como o corpo neuronal, como o axônio e os dendritos. E aí, nessa estrutura, a gente tem as espículas dendríticas. Essas espículas são os nossos locais de armazenamento de memória, relacionados atualmente como locais de armazenamento de memória. E vocês Estão no cérebro. Estão no cérebro. Estão no cérebro, mas a gente tem neurônio espalhado por todo o corpo. Mas no cérebro existe essa estrutura. Só que aí pode se perguntar, poxa, mas o que é uma espícula dendrítica? São aglomerados de proteínas. E o que é que elas implicam? De acordo com o formato dela, a gente vai ter
diferentes tipos de comunicação com os outros neurônios. E a gente tem potenciais de longo termo ou potenciais de depressão de longo termo. Depressão que não tem nada a ver com essas depressão. espículas estão bem ali na superfície da célula, onde o neurônio vai se aproximar do outro ali para fazer a sinapse? Sim, elas existem exatamente para poder fazer esse contato. E o contato delas está bem relacionado com a questão da voltagem do tipo de estímulo elétrico que é dado entre um neurônio e outro, para ver a formação ou a degradação dessas espinhas. Então, se percebeu que um animal condicionado, se esse estímulo de condicionamento ele é continuado, e aí vale para quem está assistindo entender o seguinte: se tu estudar uma coisa repetidas vezes, o que os estudos têm mostrado é que existe uma formação dessas espículas. Se você estuda e interrompe aquele estudo, essas espículas elas tendem a ser degradadas. Elas não se mantêm. Então, isso é curioso. Então, a nossa memória ela passa por todos esses elementos. E aí, aonde é que está Deus nesse negócio todo? Eu ia fazer essa pergunta. Onde é que a gente olha nessa explicação toda? Né? Uma aula aqui de memória, como é que a gente consegue entender ali? Estou aqui fascinado, porque a farmacologia trabalha muito com isso, né? Sim. Onde agem. E onde é que a gente enxerga Deus nisso? Onde é que a gente enxerga Deus nisso? Eu diria a vocês o seguinte: na complexidade da simplicidade. Porque ao passo que a gente tem uma estrutura extremamente complexa, ela é moldada por estímulos elétricos. Simples. Que dependem da voltagem, da intensidade desse estímulo, e hoje em dia está se estudando como moldar esse estímulo elétrico através de fotoestimulação. Que talvez já tenha ouvido falar também a respeito disso. Não é tão complicado, mas é extremamente complexo. Como é que a gente consegue entender que tudo isso veio do nada? E eu vou dizer um pouco mais. Quando Descartes disse que existia uma separação de mente e corpo e que os animais não tinham alma, não sentiam nada, hoje em dia nós entendemos que os animais eles não são conscientes, eles são sencientes. Eles têm emoções básicas, mas eles não têm emoções complexas como o ser humano tem. Mas como? Se a gente estuda essas estruturas através de um animal senciente. Ou seja, a proposta é que no nosso cérebro consciente, nós tenhamos as mesmas estruturas ou extremamente similares aos de um animal senciente. O que diferencia um para o outro? O que faz com que esse animal ele não tenha o mesmo nível de consciência e que esse animal não desenvolva os mesmos atributos que fazem um ser humano um ser humano? Uma reflexão de onde ele está ou qual o lugar dele no mundo. Ou de ética e de moral. Ou de ética e moral. Então, todos esses pontos levam a gente a ficar pensando. E aí eu sempre volto para a ideia do livro do C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples. É simples, mas é complexo. Porque, mesmo na simplicidade do ser humano, na estrutura simples do ser humano como um todo, a gente não pode dizer que não existe nível de complexidade mesmo na camada mais superficial da nossa derme. Não tem como nós olharmos para tudo isso, que é a parte mais tranquilinha da gente ver ou de se avaliar, e não imaginar que existe um pensador por trás de tudo isso. Um arquiteto. Eu não gosto muito dessa palavra porque remete a uma teoria que... Mas enfim. Um arquiteto do universo. Um arquiteto do universo. Designer, digamos assim. E aí quando a gente chega hoje em dia e vê resultados de fotos como a do James Webb, e a gente vê cientistas falando que as fotos dele revelam algo que a ciência não consegue explicar e que a criação pelo Big Bang não concorda a foto que ele está mostrando, a gente começa a se perguntar, poxa, por quê? Por quê? Por que que nós somos tão parecidos com um animal, mas ao mesmo tempo nós somos tão diferentes? E a única resposta que nós conseguimos chegar é que existe uma mente maior por trás de tudo isso. Por quê? Nós estudamos muito e ainda vamos avançar muito mais em tudo isso. Mas quanto mais a gente avança, mais intrincado fica todo esse complexo de estruturas. Mais longe, aparentemente, fica o fundo. Sim. Sim. O fundo, assim. E quando você pensa no seguinte, ó, a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista a respeito de musculação, de academia. Uma conversa bem propícia, né, para alguém que é da educação física, mas enfim.
Por que eu trouxe esse assunto? Porque nós temos memória relacionada aos nossos movimentos. É o que os professores de educação física sempre falam, né? Por mais que você pare a atividade física, depois o músculo lembra, o músculo tem memória. Mas, além disso, o teu cérebro, os teus córtex relacionados ao teu movimento, o teu cerebelo, eles têm um desenvolvimento associado ao movimento que você aprendeu. Esses movimentos que você aprendeu, se forem movimentos cíclicos, movimentos repetitivos, eles são alocados em uma determinada área. Se forem movimentos que não seguem uma ciclicidade, são movimentos interrompidos, eles já são armazenados, já são estimulados em uma outra área do teu cérebro. Mas esses estímulos também ficam armazenados no seu músculo e também ficam armazenados na sua coluna, na sua medula. E isso se descobriu há não tanto tempo atrás assim, porque essa parte de neuro é bem recente, fazendo um procedimento chamado desnucar um gato, que é quebrar, né, fazer uma interrupção entre o colículo superior e inferior do animal e ver que mesmo assim ele mantinha um reflexo de marcha. Da mesma forma, a gente consegue estimular um indivíduo que tem uma lesão medular a recuperar a marcha, ou seja, o caminhar, pelo reflexo de marcha. Nossa, então você tem aí uma memória de movimento, você tem uma memória relacionada a vários estímulos sensoriais e tudo se concretiza em um local do sistema nervoso. Como é que a gente pode pensar isso sendo criado de forma segmentada e não de uma forma una? Como é que a gente consegue entender essa estrutura sendo criada de forma... Não, vamos lá. Nesse primeiro período aqui, a gente desenvolve a medula, depois a gente desenvolve o encéfalo, depois a gente desenvolve tal parte. Se para funcionar, eu preciso que todas as partes estejam ali ao mesmo tempo para que aquilo ali tenha uma utilidade. Então, como é que eu posso pensar numa seleção natural se, para que eu consiga selecionar, eu não consigo fazer de passinhos em passinhos, eu preciso que tudo esteja junto ali para que possa funcionar. E é interessante porque o professor está falando o seguinte, nós temos, quando observamos o corpo humano, é uma complexidade indizível. Quando você olha ali um órgão como o cérebro, a complexidade ali já é espetacular. Mas você está falando de uma célula, um neurônio. Mas não é o neurônio. É uma parte do neurônio, mas não é a membrana celular, não é o corpo celular, é uma proteína que está ali. E a memória toda está guardada ali. Então aí a gente consegue perceber a complexidade e que essa complexidade não poderia ter vindo do nada, por nada e para nada. E de repente tudo isso se fez com uma utilidade incrível. E ao mesmo tempo é simples. Porque a gente que acredita em Deus sabe que isso veio daquela mente inteligente. Sim, essa exatamente. É a simplicidade da complexidade. Sim. Já deu para você perceber que a conversa aqui com o Daniel Vieira não dá para a gente esgotar em um programa só. Então a gente então vai você ter que voltar. Vai precisar acompanhar o próximo programa que a gente vai terminar essa conversa. E falando em mente, né, a gente discutiu aqui, o professor apresentou ali essa questão da diferença do ser humano para o animal. Isso fica muito claro na Bíblia e eu gostaria de finalizar com essa palavra. Quando nós lemos em Gênesis, nós percebemos que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus o criou. E essa imagem e semelhança tem que ver com o poder de escolha, com a inteligência. Deus é inteligente e essa mente inteligente criou tudo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu essa capacidade de livre-arbítrio e escolha. E quando eu vou para Romanos, capítulo 12, verso 1, eu leio o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E é isso que a gente discutiu nesse programa e aguardamos você participando no próximo programa também. Não pode perder. A gente espera a semana que vem.